Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções comentadas de vestibular. Hoje, falando aí, comentando a respeito da prova da Unicamp. Isso mesmo, primeira fase, Unicamp 2024. Vamos então acompanhar aí a correção. Bom, eh, durante toda a prova, a Unicamp fala para você utilizar então os valores de g, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e o π igual a 3. Como já é um costume da Unicamp, uma tendência, ela gosta muito de provas temáticas. Ela pega um determinado tema e faz de 3 a 4 questões, que é o caso aqui, tá? Então ela fala para utilizar esse texto comum tanto para as questões 34, 35, 36 e 37. Lembrando aí que nós estamos pegando um tipo de prova que é tipo Q ou Y, tá? Muito bem. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre uma forte desaceleração e sua temperatura atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão e até mesmo o risco de ela ser lançada de volta ao espaço. Ok? Então vamos lá, turma. Vamos aí, a partir desse texto, fazer aí o comentário das questões 34, 35, 36 e 37. Vamos lá então, começando a nossa prova com a questão 34, tá? Vamos ler então com atenção. Logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial para descrever durante certo tempo um movimento retilíneo uniformemente variado, em que ela é freada com uma aceleração de. Olha como a Unicamp foi legal, pessoal. Por que, Todai? Porque é uma desaceleração e ela já colocou aqui para você, ó, menos 5, tá? Ela poderia simplesmente deixar aqui o que ela é freada, uma desaceleração, e falar que em módulo era 5, tá? Mas ela foi gentil, já colocou menos 5 aqui. Se no início dessa etapa o tempo era igual a zero, o movimento com velocidade da cápsula inicial é de 7.000 metros por segundo, qual a distância percorrida durante esse intervalo até 200 segundos, tá? Bom, gente, não pode usar o desuetudo porque tem aceleração, nos resta o movimento uniformemente variado, ou movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, é o move, né? O move tem três equações e tem uma que a gente já descarta, Torricelli. Por que, Todai? Porque eu já tenho tempo, né, galera? Tá? Então tem o vovô atrevido e o diabo vê também, mas meio atrapalhado. Como ele quer distância, tá vendo aqui, ó, quilômetro, ele quer distância. Nós vamos optar então pelo diabo vê também, né? Diabo vê também, mas meio atrapalhado. Ninguém vê como Deus, né, Todai? Não. O que ele quer justamente é a altura aqui, o D de distância, tá, pessoal? Então vamos colocar o D aqui como a incógnita. V0, Todai. Velocidade inicial 7.000. Vamos colocar em notação 7, 10 a terceira metros por segundo. Poxa, Todai, está em quilômetro, vou trabalhar em metros por segundo? Trabalha, no final se transforma para quilômetro, tá bom? Mais fácil. Tempo 200, 2 vezes 10 ao quadrado, tá certo? V0t. Menos, né? Porque a gente já vai colocar esse menos aqui da aceleração negativa, tá bom? Menos 1 meio de 5, que a desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado. Então, 2 vezes 10 elevado ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, tá bom? Resolveu isso aqui, acabou o teu problema, turma. Vamos lá. Distância igual a 2 vezes 7, 14. Mantém a base 10 e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Menos. Muito bem, aqui nós vamos ter menos 5 meios, tá certo? Uma vezes 5, 5, né? Que multiplica. O 2 ele cai em cima do 2, vai ficar 4. E potência da potência mantém a base e multiplica. Então vai ficar 10 elevado à quarta potência. 4 a gente vai cortar com o 2, vai virar um 2 aqui. Então você vai ficar com distância de 14, 10 à quinta, menos. Vamos lá. 2 vezes 5 dá 10, né, gente? 10 com 10 à quarta é a mesma coisa que 10 à quinta, né, galera? 10 à quinta aqui, tá bom? 14, 10 à quinta, menos 1, 10 à quinta, dá 13, 10 à quinta, tá certo? 13, 10 elevado à quinta metros. Como é que eu passo isso para quilômetros, Todai? Eu divido por 1.000, ou
divido por 10 a terceira, tá? Então vai ficar 13, 10 ao 5 menos 3, 2. Então tá aí, pessoal. Em quilômetros nós vamos ter 13, 10 ao quadrado, ou seja, 1.300 quilômetros, alternativa A. Tá bom? Espero que você tenha levado essa daí. Vamos para a próxima. Muito bem, meus alunos. Vamos lá então, meus caros, continuar com a questão 35, também uma questão de mecânica com a mesma temática da cápsula espacial. Após viajar pela atmosfera por determinado tempo, o módulo da velocidade de uma cápsula, que inicialmente é de 7.000 metros por segundo, ficou reduzido para 5.000, o que era esperado, porque a gente fez na questão anterior, justamente calculou a desaceleração dela. Sendo a massa da cápsula de 3 toneladas, 3.000 quilos, qual foi o trabalho da força resultante sobre a cápsula durante esse tempo? Turma, aqui nós vamos ter que lembrar do TEC, tá bom? Isso mesmo, teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Tá legal? Acho que você com certeza aí vai lembrar dessa formulinha simpática aí. Então, o trabalho da força resultante ele é igual a m sobre 2, que multiplica velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Tá? Toda aí não é mv ao quadrado sobre 2? É, porque você colocou em evidência? Porque o m sobre 2 aparece no começo e no fim. Tá bom? Então vamos lá no cantinho agora, pessoal. Trabalho da força resultante vai ser igual a m sobre 2, que multiplica. Vamos abrir aqui um colchetes, pode ser? E aí nós vamos ter aqui velocidade final. Velocidade final, quanto que é, Todai? 5.000, galera. Então, 5.000 não dá, né? Vamos colocar 5, 10 a terceira, fica mais legal de trabalhar, né? A atuação científica nos ajuda, ela não nos atrapalha. Menos a inicial. Quanto que é a inicial, Todai? 7, 10 a terceira, né? 7.000, tá bom? Também elevado aqui ao quadrado, fecho colchetes. E bora lá. Trabalho da força resultante. M sobre 2. E vamos resolver parênteses aqui. Turma, 5 ao quadrado dá 25. 10 elevado a. Mantém a base e multiplica os expoentes, ok? 7 ao quadrado dá 49, né, galerinha? 49. Mantém a base e multiplica os expoentes, tá bom? É isso aí, tá quase acabando. Vamos lá. Coragem. Então, trabalho da força resultante igual a... Agora sim vou substituir a massa. A massa é 3.000 quilos. Então, ela é 3 10 ao quadrado dividido por 2. E, finalmente aqui, pessoal, dá menos 24, tá certo? 25 menos 49 menos 24. E mantém o 10 elevado à sexta, tá? Agora é álgebra pura, turminha. Vamos lá. Mais com menos dá quanto, Todai? Mais com menos dá menos na multiplicação. A gente já sabe que ela é negativa. Mas todas as alternativas são negativas, Todai? É verdade. 24 dividido por 2 dão 12. 12 vezes 3, turma, dá 36, tá? 36. Mantém a base e somos expoentes. 6 mais 3, né? 6 mais 3, aqui é 10 a terceira. Coloquei 10 ao quadrado aqui. Tá meio ruim. Deixa eu apagar, tô parecendo um quadrado aqui, né? Poxa vida. Aqui, agora eu vou consertar ele aqui, ó. A massa é de 3.000 quilos. É 3 vezes 10 a terceira, né, Toda? Isso mesmo. Então, olha aí, pessoal. 6 mais 3 dá 9, né? Dá 9. Tudo bem? Vamos só adequar agora, turma, que a gente já tem o resultado. Vamos adequar a alternativa. É o padrão do sistema internacional. A gente dá com um algarismo significativo aqui depois da vírgula, né? Então fica menos 3,6. Cai uma casa, aumenta uma aqui. Então vai para 10 elevado a décima. Tá bom? Onde eu tenho 3,6, 10 a décima negativo? Na alternativa B de bola. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha levado mais essa questão. Bora para a próxima. Questão 36, turma. O ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito. Adoro, né? Uma vez um aluno perguntou: toda aí se não for perfeito, aí você chora, porque a gente só tem as fórmulas para gás ideal perfeito, né? Muito bem. Piviti Bovotó, né? Clapeyron e sua turma, PV igual a NRT. É isso aí, turma. Sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da atmosfera dadas por. Então vamos lá, vamos colocar esses dados aqui, né? Então, pressão ele deu 2 Pascal, Newton por metro quadrado, né? 2 Pascal, ou Newton por metro quadrado, tanto faz. Sistema internacional, tá, pessoal? Está trabalhando no SI. Nossa, que simpático, já deu a temperatura em Kelvin, né, gente? Que bacana, 180 Kelvin. Quando dá em Celsius tem que somar 273, né, Todai? É. E sendo constante
ao constante universal dos gases, né, o famoso R, igual a 8, que beleza, obrigado Unicamp, não deu com vírgula, né? A gente agradece, joules por mol Kelvin, ele quer saber o volume ocupado, né, turma? Então, passar a vara no rabo do tatu, né? Passar a vara no rabo do tatu, isso mesmo. O que tem com T que lembra? O que tem em física que lembra T? Conheço nada em física com a letra T, né, Todai? Lembro nada. Então, é melhor passar a vara no rabo do tatu aqui. Vamos lá. Turminha, ele quer o V, né, Todai? Ele quer o V. Então, nós vamos fazer o nRT e vamos passar o P dividindo, tá bom? Então, bora lá. Quantos mols de gás, Todai? Eu não percebi aqui, olha lá. O ar atmosfera comporta-se como um gás perfeito, sendo a pressão do ar uma determinada posição da atmosfera, sem a presença de gás de diferença. Sendo a constante universal do gás perfeito, isso aqui, qual o volume ocupado por 1 mol? Ah, estava escondido, Todai. Sempre assim, turma, eles sempre escondem um valor, tá? Então, o N é igual a 1 mol, né? Tá bom? Então, vamos colocar 1, não vai mudar nada, né? Elemento neutro aqui, que beleza. O R é igual a 8. E o T, today? O T aqui é 180, né, gente? 180. Dividido pela pressão. Quanto que é a pressão? Pressão é 2, né? 2. E aí, pessoal, 8 dividido por 2 dá 4. Quanto que é 4 vezes 180, Todai? Faz um cantinho da vergonha, né? Olha lá, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, vai 3. Uma vez 4, 4, 5, 6, 7. Então é 720. 720. Todai qual unidade? Gente, estou trabalhando tudo no sistema internacional. Unidade de volume no sistema internacional é metro cúbico, né? Mas não tem, é que ele botou em notação, galerinha. Então, se ele coloca em notação, a gente vai deixar ela bonitinha aqui, com um algarismo só depois da vírgula. 7,2, 10 elevado a. Como você andou duas casas para a esquerda, né, pessoal, nós temos que compensar. Então, 7,2 vezes 10 elevado ao quadrado metros cúbicos, ficando com a alternativa C de casa. Espero que você tenha levado mais essa questão aí. Bora para a questão 37. Tudo bem. Questão 37. A temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ionizada do ar atmosférico à sua volta. Meu Deus. A temperatura é extremamente elevada, pessoal. Com certeza, né? Muito alta lá. Por isso que alguns ônibus espaciais até, tanto na saída quanto na reentrada, acabaram explodindo, né? O caso aí do Columbia foi muito triste, né? Mas toca o barco aí, Todai. Esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday, impedindo por alguns minutos a comunicação das ondas por ondas eletromagnéticas de rádio, conversas entre a tripulação e a base da Terra, comandos à distância para ajuste, navegação e tudo. Então é comum, né? A gente costuma dizer que são 5, 6 minutos ali de terror, né? Porque a cápsula fica totalmente isolada, tá bom? O gráfico da figura a seguir mostra que quanto maior a temperatura do ar, que ele chamou de TR aqui, maior é a frequência limite da onda eletromagnética, tá? Então, quando você vai subindo a temperatura, a frequência aqui ela vai aumentando também, tá? Abaixo do qual não se pode estabelecer uma comunicação com a cápsula. Se a temperatura ela for de 4.800 Kelvin, qual o comprimento de onda correspondente à frequência? Tudo bem, pessoal. É a equação fundamental da ondulatória, também chamado de vai lamber ferida. Ai, que nojo. Então vai ver o que a lambda faz, né? Muito bem, nós temos uma temperatura de 4.800. Galera, interpolação. Isso aqui é 4.500, aqui é 5.000. 6, 7, 8, 9, ele anda de 10 em 10, né? De 100 em 100, perdão. Então, 4.600, 4.700, está aqui, né? 4.800, está aqui, ó, bem pequenininho, o 4.800. O 4.800 bate aqui no gráfico, na curva, bem em cima do 5 Hz, tá bom, pessoal? Então, a gente sabe que a frequência é de 5 Hz. Muito bem, Todai, já temos que a frequência é de 5 Hz, perdão, 5 GHz. Não tinha visto o giga aqui, ó. Vou apagar para vocês verem, tá bom? Cuidado aqui, turma. Ó, eu estava achando estranho, era uma frequência muito baixa, 5, né? 5 GHz, turma. 5 GHz. Muito bem. O que ele quer, pessoal? Ele quer o comprimento de onda, ele quer o lambda, né? E o V, Todai, eu não tenho a velocidade. Galera, a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, ou que seja ali na reentrada, a gente vai considerar a velocidade da luz, né? Tá?
3 vezes 10 à oitava. Então, bora lá. Então, o lambda ele vai ser igual ao V dividido pelo F. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz, dividido pela frequência, que é 5 vezes 10 elevado à nona, gigaenona, tá bom, pessoal? Isso mesmo. Então, isso vai dar 3 dividido por 5. Quanto que dá 3 dividido por 5, Todai? Ó, não dá para dividir, né? Dá zero. 6 vezes 5, 30, dá 0,6, né, turminha? 0,6. 8 menos 9 dá menos 1. 10 elevado a menos 1. Tá bom? Em metros, né? Então seria 0,6, 10 a menos 1. Ou, se você preferir, 0,06 metros, alternativa A de amor. Questão bem tranquila, espero que você também tenha levado essa questão. Questão 38. Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar. Esta última atua no sentido oposto à força gravitacional, sem dúvida, pessoal, sem dúvida. Enquanto uma puxa para baixo, a outra vai puxando para cima, né? Nos primeiros instantes, a força tende a zero. Tá? É o que ele está falando, a força do ar resistente tende a zero. Se o corpo parte do repouso, né? À medida que a velocidade aumenta, aí sim, a força de resistência do ar ela começa a aumentar também. Com isso, a aceleração do corpo ela vai diminuindo gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de um certo movimento. Tá? Muito bem. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com uma velocidade constante, chamando de velocidade terminal. É por isso que uma gota d'água não mata um ser humano quando cai de uma nuvem, pessoal, porque ela vai cair, depois ela, de uma determinada altura, ela começa a manter a mesma velocidade, tá bom? É o que a gente chama aí na física de velocidade terminal. Um objeto de massa aí, 200 gramas, é solto a partir de uma certa altura e atinge uma velocidade terminal após um determinado tempo. Qual o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atingiu a sua velocidade terminal? Né? Muito bem, pessoal. Então, nós temos aí a massa de quanto? 200 gramas. Grama é unidade de jardim, né? Unidade de mortadela. Tá? Você vai dividir isso aqui por 1000 e vai passar isso para quilogramas, tá bom? 0,2 quilogramas. Muito bem. Força resistência do ar é a única força resistente que eu tenho nesse caso aqui, segundo Newton, né? Força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. É a segunda lei de Newton, né, pessoal? Quem faz o papel da força resultante para nós é a força o quê? É a força de resistência do ar, tá? A massa é 0,2 e o G é igual a 10. Portanto, força de resistência do ar ela deve ser igual a 2 newtons, do que está na alternativa B. Espero que você também tenha levado essa questão bem simplesinha aí sobre da segunda lei de Newton. Próxima questão, Todai, vamos lá. Opa, agora nós temos mais uma dupla de questões com um texto orientativo, né? Muito bem. A neurotransmissão no organismo humano pode ser origem química ou elétrica. O entendimento das sinapses elétricas, que são aqueles sinaizinhos, né, ocorre só mais recentemente, graças aos estudos avançados das propriedades elétricas dos neurônios. Bacana, hein, pessoal? Usando aí a biologia, né, a biotecnologia, né, a biologia com a engenharia elétrica. Muito legal isso aqui. As propriedades mecânicas dos neurônios, como a elasticidade, são, por seu turno, importantes para a compreensão do desenvolvimento deles. Muito bacana o texto escolhido aí pela Unicamp. Vamos então à questão 39. Vamos lá. Outra questão envolvendo gráfico, hein, turminha? Um gráfico de corrente elétrica em picoampere. Meu Deus do céu, pequenininho, hein? Bem pequenininho, picoampere. E nós temos é 10 a menos 12, mas ela deu, né? A Unicamp foi bem simpática, né? Vocês estão mais acostumados ali, né, pessoal, com o mili, que é 10 a menos 3, o micro, né? E o nano 10 a menos 9. O pico nem tanto acostumado, mas ela deu, tá? E a tensão DDP está em milivolts, 10 a menos 3. Muito bem. Bora lá então para a questão 39. Em um estudo do comportamento elétrico de neurônios, aplica-se uma diferença de potencial elétrico DDP da ordem de 10 a menos 3 volts. Né? Então nós temos aqui, pessoal, a tensão ela é de 10 a menos 3
volts, 1 milivolt, né? E mede-se a corrente elétrica na ordem de 10 elevado a 12 ampere. Muito bem, está na ordem de 10 elevado a menos 12 ampere, que é o pico, né? Pico ampere. Tá, muito bem. Depois, Todai, a partir dos resultados desse experimento, representados no gráfico da figura abaixo aqui, conclui-se que a resistência elétrica será igual ao nosso triângulo que está sempre sorrindo, né, pessoal? Como é que é, Todai? Isso está lá no nosso short, né, no nosso canal, né? É o U que está sorrindo, pessoal. É o U que ri, tá bom? Olha aí, o U rindo aqui, né? Bonitinho o U que ri. Ela é também conhecida como primeira lei de George Simon Ohm, tá bom? É uma questão que a gente também espera todo ano, né? Não é nenhuma novidade. Então, o que ri, nós vamos ter aqui o cálculo que a resistência, né, pessoal, é igual a tensão sobre corrente, tá bom? Tensão, Todai. Bom, então nós vamos pegar aqui um valor qualquer, né, turma? A gente pode pegar aqui, por exemplo, nós vamos pegar aqui o 60, ou pode pegar... O legal seria pegar um ponto que tem os dois, né, o que eu recomendo a vocês. Por exemplo, esse ponto aqui é bacana, ó. Esse ponto aqui ele está bem em cima aqui de um e bem em cima do outro. Então, nós podemos pegar aqui, ó, os 140, galera, milivolts. Então, 140, 10 elevado a menos 3 volts. E aqui, ó, o 140 ele estará para 10 picoampere. 10, 10 a menos 12. Sacou, galera? Bem sossegado, né? Corta, corta. Então, a resistência ela vai ser igual a 14, 10 menos 3 Todai com mais 12 dá 9, né? Dá 9. Meu Deus. 9 o que, que é? É giga, né? 14 giga, tá bom, gente? Então isso aqui é 14 giga ohms. O que então ficamos com a alternativa D. Espero que você também tenha levado essa daqui. E vamos para a última questão da prova da Unicamp esse ano, pessoal, que apenas teve 7 questões de física. O ano passado tiveram 8. Roubaram uma questão minha. Vamos lá, Todai. Para a última questão, então, né, Todai? Questão número 40. Vamos lá. Em um experimento destinado a investigar propriedades elásticas, uma diminuta ponta aplica uma força F na superfície de um neurônio, produzindo uma deformação ΔL, de forma análoga a uma mola. É como se fosse a deformação de uma mola, tá? O neurônio tem uma certa elasticidade, tá bom? Foram estudados dois neurônios distintos designados pelos índices 1 e 2, que foram submetidos à ação de duas forças, sendo que F1 igual a F2. As deformações observadas foram ΔL 20 nano, ΔL2 30 nano. Se K1 é igual a 9,10 a menos 6 Newton por metro, é a constante do neurônio 1, pode-se deduzir que a constante 2 será D. Então vamos lá, turma. Robert Hooke enunciou a força elástica. Ela é igual a K vezes ΔX, que no exercício da Unicamp aqui chama de ΔL. Nenhum problema, né, pessoal? Ninguém vai ficar triste com isso. Muito bem, turma, presta bem atenção aqui, ó. F1 é igual a F2, tá? Se o F1 é igual ao F2, a gente vai ter que K1 ΔL1 é igual a K2 ΔL2, tudo bem? Como ele quer o K2, então nós vamos isolar o K2. O K2 vai ser igual ao K1 ΔL1 dividido por ΔL2. Portanto, turma, o K2 vai ser igual a K1. Quem é o K1? 9, 10 elevado a menos 6. Tá bom? Quem que é o ΔL1, Todai? ΔL1 é 20 nano, pessoal. 20, 10 a menos 9. Você nem precisava saber que nano é 10 a menos 9, porque vai cortar, tá bom? E o ΔL2? ΔL2 é 30 nano. 30, 10 a menos 9. Então, mesmo que você não soubesse que 10 a menos 9 era nano, ele vai cortar aqui, tá? Assim como o zero também corta. Nós vamos ficar com 9 dividido por 3, vai dar 3, né? Então, bem, 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6, né, gente? 6, 10 elevado a quanto? A menos 6. Ou seja, a alternativa B de bola. Tá bom? Tá aí, pessoal. Prova da Unicamp resolvida. Espero que você tenha gostado da resolução. Qualquer coisa, deixe seu comentário. É uma questão com pouquíssimas... uma prova com pouquíssimas questões, então ele não pode, vamos dizer assim, abordar todo o conteúdo da física, então alguns assuntos acabam ficando de fora.
como já é de costume, tá? Mas uma prova bem bacana, bem legal. Espero que vocês tenham ido bem. Tá bem distribuída aí.